Mas tem o vamos ser apoio do sinceros João também, Goulart. Kim, desculpa te cortar aí, mas vamos ser sinceros também. A direita também é internacionalista, né? Grande parte dela, sim. Grande parte dela, sim. Porque, ó, por exemplo, eu já conversei com pessoas referências da direita, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero, né, causar nenhum dano à imagem Eu dessa assisti pessoa. todos esses episódios. Foi dureza. E essas pessoas, elas compram totalmente a narrativa dos Estados Unidos bonzinho, da CIA boazinha, né? Chegaram a falar que a CIA é boazinha. Chegaram a falar pra mim que a CIA Isso está nos foi protegendo de dura. alguma forma, né? Então, cadê essa... será que a gente tá sendo iludido de achar que existe uma briga, né? A gente, tipo, essa briga de direita e esquerda é realmente uma briga? Porque, pra mim, parece uma briga de lados de uma ideologia colonizadora, entendeu? Tipo, eu estou à direita da colonização, estou à esquerda na colonização, mas os dois são a favor da colonização brasileira, né? De manter perpetuamente o Eu não estado de sei, colônia aqui. eu não sei se eu vejo dessa forma. Isso daí tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, é o debate sobre conceitos. Eu aqui diversas vezes estou usando alguns termos, por exemplo, imperialismo. Imperialismo, eu não estou falando isso aí de propósito, até por um motivo, que a turma da esquerda, vai que ele pega algum recorte aí, eles para não vão estar entendendo o que está falando. Mas eu acho que você vai concordar comigo que, em linhas gerais, a história do imperialismo é basicamente a mesma coisa do globalismo. É basicamente a mesma coisa, né? Só um nome diferente. São nomes E você diferentes vê de um que mesmo problema. mas é o mesmo problema. E muitas vezes essa turma, elas ficam assim, ai, porque o conceito que falou, ai, porque isso aqui, ai, revolução marxista, ai, revolução, você não sabe nem o que foi em Gramsci. E assim, ô irmão, tenta abstrair um pouquinho, sabe? Tenta deixar de tirar o rei da barriga e tentar entender o que outra pessoa tá falando. Faz um mínimo esforço. Beleza que não é o conceito perfeito na sua cabeça, mas tente entender o que o outro lado tá falando. E aí, quando eu tento entender o que a grande parte da direita está falando, o que eu vejo é o seguinte, que muitas vezes a turma, ela tem o objetivo dela, ela sabe onde ela quer chegar, mas às vezes o meio, ela pode tomar um escorregão. Às vezes ela até toma uma medida achando que aquilo ali vai ser melhor para o país. Quer ver um exemplo que para mim hoje fica muito claro? A questão que envolve privatização. Eu não acho que a direita, sua grande parte, é privatizadora, que quer privatizar. Vamos vender tudo. Isso daí é aquela fase do MBL, né? Vamos privatizar tudo. Bom, Era a fase do Mamãe Falei. o Paulo Ficou Guedes é conhecido na o boca vamos deles. privatizar tudo, né? Vamos ser Não, sinceros. O Paulo não, Paulo Guedes, Guedes é. ministro Sim, do eu tô falando das pessoas Bolsonaro, comuns. ministro do Bolsonaro, que era um globalista, vamos ser só sinceros? Vamos ser Eu tô sinceros, falando, Kim. eu tô falando assim, de O forma jogo é perverso, a gente já generalizada. perdeu de todos os lados. A gente foi controlado de todos os Sim, lados. calma, jovem. Eu estou falando o seguinte, eu estou Não. falando de forma generalizada. Eu tô falando assim, Ah, o militante, o cidadão comum. O cidadão comum vai cidadão comum. Eu tô falando assim, ó, um cidadão comum de direita, né, o afegão médio, que o Emílio fala, eu não acho que ele seja o privatizador. Porque se eu vou pegar esse exemplo, vai ter exemplo de tudo. Você vai ter o exemplo do cara de direita que não quer privatizar nada, você vai ter o exemplo do cara de direita que quer privatizar tudo. Tô falando do cidadão comum. Eu não acho que ele é a favor do vamos privatizar tudo. O cidadão comum que ele quer no final do dia é não ser roubado. E por ele não querer ser roubado, e lá atrás, o que ele viu ao longo do processo, do PT no poder, com as estatais, Petrobras, toda aquela história, e que isso também é outro ponto que eu fico de cara com a turma da esquerda, porque assim, eu não discordo deles que possa ter havido uma interferência internacional gigantesca em todo o processo, PPP, pipipi, beleza. A gente pode discutir isso. Agora, eles querem jogar para debaixo do tapete escândalo de corrupção, que teve. Teve um escândalo de corrupção. A narrativa não ia crescer sozinha. Se ele não tivesse roubado, a coisa ia ficar mais complicada, né? Você emplacar uma guerra híbrida, né? Uma não, revolução teve, mas o Brasil sempre. Se o Brasil. com elemento para a coisa avançar. Mas é que E aí, o que é que eu vejo? a política aqui do Brasil sempre foi uma política baseada na corrupção. A corrupção sempre foi Beleza. o óleo que lubrificava as engrenagens políticas do Brasil. O Brasil foi fundado na corrupção. Por que ele foi fundado na corrupção? Porque agentes externos do Brasil, que têm muito mais dinheiro, sempre usaram essa vantagem econômica para controlar a política aqui, pô. Então, óbvio, existia corrupção no governo Lula, como também existia corrupção no governo Bolsonaro. Entendeu? Se você acreditar que não existia, você está sendo iludido. Beleza, mas calma, você vai entender onde eu quero chegar. Existia a corrupção. Essa turma tá negando. E aí, o que é que eu vejo? Vamos ver. Essa pauta de privatização, pelo que eu tenho de memória,
quando eu cresci na escola, não era assim uma coisa que era assim, extremamente necessário, desejável, sabe? Todo mundo deseja isso. Era mal falada, né, Eu a cresci, privatização quando eu era não, assim, criança. eu cresci ouvindo uma coisa, que tiveram privatizações que foram boas, como a de comunicação, ou aquele assunto comum, né? Pô, a comunicação, depois que privatizou, todo mundo começou a ter celular, Muito boa, telefone, né? etc e tudo mais. Não, é isso que se falava, eu tô falando narrativa do ser humano comum. E eu via uma crítica muito forte, que era a da Vale, que foi um absurdo o que fizeram com a Vale. Que era uma empresa gigantesca, venderam a preço de banana, etc, tudo mais. Então a Vale sempre foi uma espécie de exemplo de privatização ruim. Eu nunca vi um elogio sobre ela. As comunicações, tem gente que vai falar que foi horrível. Mas eu tô falando assim, cidadão comum, que eu ouvi muita gente reclamando, que era muito difícil ter esse telefone, falou, pô, foi bacana. E aí o que é que eu vejo? Depois desses escândalos de 2013, a turma ficou tão puta que, pra não ser roubada de novo, muita gente apoiou as privatizações. Não porque assim, eu estou convicto que a privatização vai melhorar. É porque eu estou cansado de ser roubado. Então, o que eu vejo é o seguinte, a turma do PT, eles aprontaram tanto, eles negaram tanto, e seus militantes continuam negando, que as pessoas geraram esse sentimento do antipetismo, e isso daí foi utilizado, aí a gente pode falar, talvez foram as elites, as oligarquias internacionais que usaram esse sentimento do coração da população para vender a tese do vamos privatizar tudo. Claro. Em determinado momento, muita gente comprou essa tese. Primeiro eles corrompem, essa tese. primeiro eles vão e corrompem a política brasileira, depois eles apontam, através da mídia que eles também corromperam, eles apontam a corrupção que eles fizeram para os povos brasileiros, como se estivesse jogando na cara deles, e ao mesmo tempo tentam convencer a eles de dar mais poder para eles controlar a nossa economia. É um jogo perverso, do começo ao fim a gente está sendo manipulado. Pois é, só que aí voltando, e porque a premissa do nosso debate era o seguinte, eu falei que eu não acho que a direita, assim como um todo, é internacionalista, etc, tudo mais, são coisas e coisas. Não, a Porque, direita, ao a mesmo base passo, da direita não é. Eu não acho que a base da direita seja. Mas a é elite isso que da eu ia direita falar. é. E os seus influenciadores em Não sei. muitos são. Muitos Aí são. cada um fala por si. Tem muitos que são, Eu inegável. vejo muitos. Tem muitos que são. Isso realmente que tem uma visão romantizada, que olha para os Estados Unidos como se fosse um ser humano e que só tem, sei lá, virtudes. Não tem a turma do mal. Eles são de mais lá. americanos do que brasileiro, pô. Eles idolatram uma outra nação. Como que esse pensamento é nacionalista? Se você idolatra uma outra nação acima da sua. É tipo, como a minha esposa, por favor, Estados Unidos, tá ligado? Que porra é essa? Só que aí, essa mesma direita que em algum momento pode ter apoiado algumas privatizações, é a mesma direita que também falava o seguinte, pô, peraí, a gente vai privatizar? Tá, mas vai privatizar para quem? Qual vai ser o interesse? Quais serão os ganhos? Esse tipo de questionamento ele existe também na direita. Ele existe entre o cidadão comum. E aí você pode falar, mas o governo fez isso, fez aquilo outro, etc, tudo mais. Bolsonaro falava isso. E ainda que você fala, Bolsonaro fala uma coisa, mas fazia outra, você gritar, mas você tem que pensar o seguinte, pô, pelo menos que Bolsonaro falava, isso repercutia no coração de muitas pessoas. Então, pelo menos, vamos falar da base, né, olhando base, esquerda e direita, a base da direita, ela pelo menos se questiona. Ela tenta realmente fazer um juízo de valor, o seguinte, pô, vale a pena vender esse estatal? Vale a pena nesse contexto do mundo agora, que a gente está vendo conflito lá na Europa, crise energética, será que o melhor caminho é esse? E você vê que tem esse debate. Você vê que tem esse questionamento, você vê que tem esse tipo de cobrança. Eu não vejo tanto, não, pra ser sincero. Isso tem, Monark. Eu te dou um exemplo claro. Se tivesse esse caso da Petrobras acontecendo agora, com a Marina Silva, se ela fosse ministra de Bolsonaro, a base ia estar criticando. E eu te dou um exemplo. 2019, o herói do Brasil, como era visto na época, que era Sérgio Moro, inventou de nomear a Ilona Zabó para o conselho lá do DEPEN, né, Departamento Penitenciário Nacional. Cancelado na rede social. Uma pressão de cima até embaixo. Quem que é essa mina? Por que ele foi cancelado? Não dá. Como é? Quem que é essa mina aí? A Ilona Zabó hoje é apenas uma das 12 conselheiras do Guterres lá da ONU. Entendi. Só isso. Entendi. Ela é dona do Instituto Igarapé, que é contra o armamento, etc. Ela é a menina que tem a foto junto. Se o Coca botar na internet, bota assim, Ilona Zabó, Soros, FHC. Quando o Soros veio jantar na casa do FHC, ele estava abraçado com a Ilona Zabó do lado do FHC. Ou seja, é uma globalista que... O Moro é um globalista, né? E o Deltan também, né? A turma da direita falou, não aceitamos a Ilona Zabó.
Vejam só, você já viu pressão dos petistas contra alguém do governo Lula? Tem que lembrar que o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, ele caiu por pressão das redes sociais, que foi o Bebiano. Outro ministro, o general Santos Cruz, ele também caiu por pressão das redes sociais. Por que o Bebiano foi Foram pressionado? dois ministros. Por que o Bebiano foi pressionado? Qual foi a pressão em cima do Bebiano? A pressão do Bebiano é porque ele falou que tinha ele queria envolver Bolsonaro numa história que teve do PSL, das candidaturas laranja, etc, tudo mais. Ele estava A parte da criticando, imprensa- denunciando o Bolsonaro, é isso? ele tava falando, né? Ele só falou, e aí foi divulgado um áudio que mostrava um contexto totalmente diferente, e muita gente já vinha criticando o Bebiano antes, pelos posicionamentos que ele vinha tendo, uma aproximação com grupos que não são grupos que, historicamente, possuem ligações mais à direita, né? Que São grupos, assim, por meio exemplo? Globalistas? ligados Não? ao... Não, na época não eram apontados como os globalistas, mas aquela política mais fisiológica da coisa. A turma vinha falando, pô, não é esse caminho, não foi Ele é por aí ligado que a ao gente... Deep State brasileiro, é isso que você tá falando? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O Bebiano era unha com carne, né? Basicamente, como se fosse irmão de consideração do Paulo Marinho, o pai do Fralda, lá do André Marinho. E aí a turma falou, pô, meio complicado, esse caminho aqui, outro caminho. Aí começou a se aproximar, assim, naquele grupo meio do Dória, José House, A história do aquele... Bebiano é uma história esquisita, viu? Essa história toda dele. Parece que tem coisa nesse... Parece que tem uns caroços nesse angu dessa história toda aí, que não foi revelado ainda, né? Do jeito que ele morreu, a influência dele toda na candidatura, né? É esquisito. Eu queria saber o que aconteceu ali de verdade, eu não sei. Pois é. O Bebiano ainda era colado no antagonista, vazava conteúdo pro Mainardi, né, contra o governo, assim também como era o Moro. Então, assim, eram coisas que você vê a diferença. Isso aconteceu, isso não é achismo, isso aconteceu. Pessoas da direita criticando ministros de governo. Você pode falar, mas para Bolsonaro passa pano. Beleza, passamos pano. Passava. Agora, houve pressão, mas houve muita pressão contra diversas pessoas no governo, sobre medidas que estavam sendo tomadas. Algumas decisões estavam sendo colocadas na mesa. Falando, não, isso aqui não dá de jeito nenhum. Isso aqui não dá de jeito nenhum. Vários ministros foram criticados. Por muito tempo, algumas decisões da ala militar também foram criticadas. E hoje você não vê essa crítica na esquerda. Você não vê. Então, por isso que eu digo assim, quando você tenta generalizar o movimento como um todo, você tem que ter, assim, que realmente, pelo menos que a maior parte dele seja assim, e que não tenha algum exemplo para mostrar que você não segue por essa linha. Porque quando você olha hoje para o que está acontecendo, eu não vejo críticas vindo aí do Brasil 247. Não, olha só, não... O Haddad foi criticado bastante naquele quando ele queria taxar a Shein e tudo mais, né? Houve uma crítica da... Isso aí, pronto, aí teve uma crítica. Essa teve. Só teve. E taxou, não foi? No final do dia. Taxou? Não sei. Taxou. Taxou. Pior que eu não compro coisa da Shein. Pois é. E mais do que isso, a Shein fechou uma parceria no Brasil com a Conte Minas. Sabe que é o dono da Conte Minas? É um senhor chamado Josué Gomes da Silva, que é sobrinho de consideração do Lula. Ele é filho do ex-vice-presidente do Lula, o José Alencar. Entendi. E pesquisa depois como estava a situação financeira da Conte Minas, antes e depois fechar esse apoio com a Shein. Tava falindo e depois... Inclusive foi o cara que criou a cartinha pela democracia a favor do Lula. Entendi o que é democracia, né? Essa é a democracia que eles queriam, né? A democracia, tá no conselhão. É a democracia dos bens, né? É dividir os bens, né? É uma democracia, né? Tá dividindo com ele riqueza, né? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!